Olá pessoal, vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, de 5 minutos, para a gente revisar o conteúdo que vimos nesse bimestre, que é o Present Perfect. Nós teremos apenas 3 questões de inglês nesse provão, questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, onde só uma incorreta, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, vai ser bem rápido. Então, estamos falando sobre o Present Perfect, onde a estrutura básica desse tempo verbal é sujeito. O sujeito pode ser representado por um pronome, por um nome. Aqui o sujeito é I, mas poderia ser you, poderia ser they, he, she. Pode ser um nome da pessoa, Maria, João, certo? Uma designação, o professor, o aluno, a pessoa, certo? Sujeito é quem pratica a ação. Temos o auxiliar, que vai ser o have ou has, certo? Que é aquela outra forma, que agora eu lembrei que acho que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas é outra forma do verbo have, que é quando ele é escrito com R, aliás, H-A-S, certo? E onde é que eu uso esse H-A-S? He, she, it, terceira pessoa do singular. Então, digo I have, you have, eu tenho, você tem, mas terceira pessoa do singular, he, she, it é has, certo? Aí vem o verbo, que vai estar no particípio. O que é um verbo no particípio? Em português é quando ele termina com ado, edo e ido. Se você perceber bem, quando você usa o verbo ter como auxiliar, o outro verbo que vai vir depois, certo? Em português, pensa em português, ele vai terminar com ado, edo e ido. Senão vai ficar muito estranho. Por exemplo, pensar em uma frase, eu tenho falar. Tá estranho, eu tenho falando. Não dá certo, não dá certo ando, não dá certo o verbo terminando em AR, falar. Agora, eu tenho falado muito. Eu tenho assistido muito. Realmente, o que combina com o verbo ter é o verbo que termina em ado, é do ido. Em inglês, esse verbo com ado, é do ido, quando ele é regular, ele vai terminar em ed. Então, o que a gente tem aqui é um verbo no particípio. Em português, é quando termina em ado, é do ido. Um complemento. Complemento pode ser qualquer coisa, né? No caso aqui, a tradução dessa frase, eu tenho trabalhado muito. Poderia ser eu tenho trabalhado e ser o nome do local, por exemplo, certo? Complementa qualquer coisa. O principal é você lembrar do have ou has, certo? Que não está aqui, esqueci de colocar a outra forma, que é o HAS para he, she, it, e o verbo no particípio. Estrutura de frases. Então, você tem aqui uma frase afirmativa. I have worked a lot. Eu tenho trabalhado muito. Se eu quero transformar em uma frase negativa, o que, é que eu vou fazer? Vou acrescentar o not depois do verbo have, que ele é, no caso, o auxiliar, certo? Tá aqui depois do have, ou do has, no caso. E para transformar em uma pergunta, o have vai para o início da frase. Dentro dessa estrutura que a gente está vendo, que são perguntas diretas, o have sempre vai para o começo. O have ou has vai para o início, certo? Em relação a formas contraídas, o que são formas contraídas? Geralmente, formas contraídas são acompanhadas ou sinalizadas com apóstrofo, certo? Que é esse sinalzinho que está aqui, nesses dois exemplos. Então, por exemplo, essa frase afirmativa aqui, I have, eu poderia dizer I've worked. Esse VE representa justamente o have. A mesma coisa que acontece com o are, por exemplo, you are. Você corta o a e fica só your, né? É a mesma coisa, a mesma ideia. Quando você contrai, você junta o sujeito mais o have e fica I've, ok? Outra possibilidade são as contrações negativas. Quando você tem o not, igual a gente já fez com do not, transformando do not em don't, are not em aren't, is not em isn't. Então, a gente pode pegar o have not, e transformar em haven't, certo? I haven't worked a lot. Então, se eu peço, por exemplo, para você, passe essa frase afirmativa para a forma negativa, só acrescentar o not depois do have ou has. Mas se eu pedir para você construir uma frase negativa contraída, então você deveria construir dessa forma, certo? Apesar de que vocês não vão ter que escrever nada, é uma prova de marcar, mas vocês vão ter que identificar, né? Então, lembrem-se que isso aqui é uma forma negativa e contraída, certo? Ao mesmo tempo. Em relação à estrutura de frases, lembrando que os verbos que terminam em ed, como eu falei, são os regulares. Só que nós temos verbos que são irregulares. Então, é possível sim eu ter frases, eu ter situações no present perfect, onde o verbo não termina em ed. Por quê?
É o mesmo verbo ado é doído, em português falado, pensado, mas como ele é irregular, ele não segue uma regra, então ele não vai obedecer à regra do ED. Ele vai seguir do jeito que ele quer. Vamos pensar assim. Então, I have read a lot significa que eu tenho lido. É lido, não tem ED, mas é lido porque é um verbo irregular. Só para lembrar que eles existem. Geralmente eu não coloco isso na prova, né? A não ser que seja alguma coisa desse tipo aqui, por exemplo. Como é que eu identifico que um verbo no particípio ele é irregular, né? Dá para identificar tanto no particípio como no passado, porque vai ser a mesma regra. Então, o ED é um sinal de verbos regulares no particípio ou no passado. No caso, como a gente está vendo o present perfect, não é passado, certo? Se chama particípio, essa forma. E quando é que eu sei que um verbo ele é irregular? Quando ele não termina em ED, por exemplo. Tem verbos que mudam nada, por exemplo, isso aqui é o verbo ler na forma básica. Ele no particípio lido, read. É mesma escrita. Esse aqui mudou só uma letrinha, certo? Mudou só uma letrinha. E esse aqui mudou completamente. Por quê? Porque ele não tem regra, certo? Então, é só isso, pessoal. Vocês vão ter que lembrar o que é verbo regular e irregular. Né? Regular é o que termina em ED. Irregular é o que termina de qualquer forma. Lembrar um pouquinho da parte de estrutura de frases, que vai aparecer sempre o verbo have ou has, que é outra forma, certo? Com o verbo no particípio, né? Que geralmente eu vou colocar um verbo com ED mesmo, para que eu coloque verbos regulares, certo? E dar uma lembradinha nas formas contraídas, certo? Que são, sim, tem a questão da lista de verbos irregulares, é o lugar onde a gente consulta, né, os verbos no particípio, já que eles não terminam em ED, então você teria que consultar lá na lista para ver como é que eles ficam no passado. Por exemplo, o verbo buy, que é o verbo comprar, ele no particípio comprado fica bought, por exemplo, tá? Mas, enfim, vocês não precisaram dessa lista para a prova, né? Até porque o ideal da prova é que não haja consulta. E não vai ser necessário. Vocês só vão ter que lembrar desses aspectos mesmo que eu falei. Sabe o que é regular, ED, e irregular não termina em ED. E lembrar das formas contraídas, certo? Especialmente essa forma contraída negativa. E é isso, pessoal. Boa sorte na prova e bom final de ano para vocês.